Até que ponto a fotografia pode ser considerada uma forma de arte? E se ela estiver retratando, por exemplo, um episódio de genocídio? Ainda assim, essas fotografias seriam consideradas obras artísticas? Acerca de problemas como esse, o professor belga Thierry Dedouve escreveu um artigo bastante famoso chamado A Arte Diante do Mal Radical. Esse texto, ele compõe uma das 5 obras que fazem parte da referência do vestibular da Federal do Paraná para ingresso 2024, uma das obras de filosofia que compõem, portanto, esse vestibular. Então, se você quer entender um pouco mais sobre as reflexões de Thierry Dedouve sobre a arte diante do mal radical, ou se interessa sobre esse assunto da fotografia e a questão do mal retratado na arte, então esse vídeo é para você. Ele é logo depois da vinheta. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Gente, papo reto, papo rápido. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo, venha fazer parte da nossa comunidade do Filosofia Espiral, certo? Clica no sininho para notificação e receber os nossos próximos vídeos que serão produzidos daqui para frente, beleza? Que você também possa já deixar o seu like, porque isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho aqui do Filosofia Espiral, ajuda o YouTube a entender a relevância desse material para uma galera, beleza? E claro, que se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho fora aqui do YouTube, você pode procurar a gente nas outras redes sociais, como por exemplo, né, estas que estão listadas aqui abaixo com a @filoespiral, beleza? Onde eu tiver rede social, é sempre com essa arroba que você nos encontra. Maravilha? Lá sempre tem outros conteúdos de filosofia e também uma forma de você se comunicar comigo, né, eventualmente. Bom, pessoal, como eu disse já de início, esse vídeo ele trata então sobre um ensaio chamado A Arte Diante do Mal Radical, que é produzido por um professor belga chamado Thierry Dedouve. E esse texto ele compõe uma das 5 obras de filosofia que são referência para o vestibular da Federal do Paraná de 2024, né, para ingresso em 2024. Então, o objetivo desse vídeo, que é o último desta série, chegamos, enfim, né, à quinta e última análise. Se você ainda não viu os outros vídeos, você pode ter uma playlist dedicada só a todo esse material que eu produzi nesses últimos meses. Você pode acompanhar aqui no canal do Filosofia Espiral, beleza? Mas sem mais delongas, vamos entender um pouquinho então sobre o Thierry Dedouve. Olha só, gente, a primeira coisa então é que esse é um ensaio bastante trabalhoso dessa bibliografia que a Federal do Paraná escolheu para 2024. Na minha humilde e modesta opinião, considerei o texto mais trabalhoso, mais difícil de ler, certo? É um texto que tem uma complexidade, que traz reflexões bastante profundas, bastante densas, um conjunto de informações muito volumosas durante todo o corpo do texto. Então, assim, ao meu ver, esse texto, sem querer, porque eu não sabia da complexidade dele, ele acabou ficando por último nas minhas análises e justamente é o texto que me trouxe mais trabalho para produzir, para ler, para compreender e trazer aqui o material para vocês, certo? Eu espero que fique aí a contento e que eu ajude de alguma forma você a entender um pouquinho sobre esse complexo texto do professor Thierry Dedouve. Em primeiro lugar, como eu sempre faço, eu gosto de apresentar para vocês quem são os caras que escrevem esses textos, né? Quem são esses autores e autoras que estão produzindo esses materiais. E no caso, nós estamos falando então da figura de Thierry Dedouve. É um professor, historiador e filósofo da arte belga, nascido em Sint-Truiden, eu não sei como é que fala, na Bélgica. E é um cara que vai trabalhar hoje no Hunter College, em Nova York. Também já trabalhou para a Universidade de Lille, na França. E é um cara que então vai contribuir bastante para a questão da filosofia da arte, para a historiografia da arte no mundo contemporâneo. Beleza? É um nome bastante respeitado, ele é nascido em 1944, né? Tá aí na casa dos seus 70 e poucos anos. E acabou sendo eleito aí pela Federal do Paraná como uma referência. Então é uma novidade, né? Porque não é o tipo de autor que você vai encontrar, não é o tipo de trabalho que você encontra como referência de vestibulares no Brasil. Beleza? Mas o que, que acontece? O texto A Arte Diante do Mal Radical é um texto onde ele vai fazer reflexões sobre a questão da fotografia em especial e vai fazer algumas reflexões no campo da estética. Como é típico também da Federal, sempre tem um desses 5 textos ligados a essa área. Né? No vestibular passado, por exemplo, no ingresso 2023, você tinha um texto que mexia com a estética em Maurice Merleau-Ponty. Né? Então sempre aparece ali um textinho mexendo com a questão da arte, e dessa vez o Thierry Dedouve foi a bola da vez. Bom, e o que, que ele diz nessa arte diante do mal radical? A primeira coisa que eu acho que é importante que você faça para entender esse texto
analisar um pouco do contexto, né? E aí eu busquei algumas informações que estão no próprio texto e um pouquinho fora, para você poder entender onde se situa toda a discussão central que o Thierry Dedouve levanta. A questão é a seguinte: é, o ensaio do Dedouve, ele é baseado num conjunto de fotos que foram encontrados no Camboja, acerca de vamos dizer assim, um registro de uma espécie de genocídio. Espécie não, um registro de um genocídio que ocorreu no Camboja, aliás, um genocídio bastante famoso que eu já vou te explicar o melhor historicamente. Mas o fato o ensaio ele é produzido acerca de uma polêmica de fotos que foram produzidas entre os anos de 1975 e 1979, sob o regime de um ditador chamado Pol Pot, certo? Que ele era chamado de o Khmer Vermelho do Camboja. Então, o que acontece? Esse ditador, né, esse político em questão que você está vendo aí na imagem, ele foi uma figura bastante sanguinária que dominou o Camboja entre os anos de 75 e 79 e que tentou instaurar um socialismo agrário para que ele evoluísse posteriormente para um comunismo agrário, né, que era talvez a grande utopia almejada pelo Pol Pot. Só que o problema é que a forma de atuação do Pol Pot e dos seus parceiros socialistas e comunistas ali era uma forma bastante sanguinária. E aí o que acontece? Na tentativa de instaurar essa espécie de socialismo agrário, que provocou inclusive um grande esvaziamento das áreas urbanas no Camboja na década de 70, ele vai acabar promovendo um verdadeiro genocídio, certo? Tanto que se você pesquisar na internet e colocar lá Camboja genocídio, vai aparecer esse episódio da história do Camboja. Beleza? Estima-se ali que morreram cerca de 1,5 a 2 milhões de pessoas no regime de Pol Pot. Beleza? Eu quero que vocês entendam, eu coloquei esse dado aqui para vocês, que isso era mais ou menos 25% da população de todo o Camboja na época. Gente, é assim, é um extermínio monstruoso, gigantesco, certo? É uma coisa assim fora de proporção. E assim, se você for estudar um pouquinho mais sobre as condições do Camboja nesse período, eu recomendo a você, em primeiro lugar, ter estômago, tá? Porque é mais um desses episódios de genocídio em nome do poder que a gente vê na história da humanidade, em nome de questões ideológicas. Então, assim, é talvez tão desconfortável quanto estudar o nazismo, quanto estudar, né, os descalabros ali da União Soviética no regime do Stalin, por exemplo, ou você pegar ali todos os horrores do fascismo italiano. Certo? Então, assim, é bastante comovente, inclusive, o entorno desse artigo. Mas o fato é o seguinte: neste regime de Pol Pot, os caras eles tinham simplesmente uma questão burocrática bastante curiosa e que nós não vimos em nenhum outro regime ditatorial ou totalitário sequer. Que era fazer o seguinte: existe um colégio, que era o colégio S21, que ficava na região então de Tuol Sleng, né? Eu não sei pronunciar, né? Eu não manjo muito da linguagem que os caras falam pela região do Camboja, mas na cidade ali de Tuol Sleng existia esse colégio chamado S21. E esse antigo colégio ele foi transformado pelo Pol Pot e pelos seus aliados num verdadeiro centro de tortura e extermínio. Os caras estimam que nesse colégio foram mortas cerca de 14.200 pessoas. É gente pra caramba também. E aí o que acontece? Por uma questão meramente burocrática, os caras eles faziam registros fotográficos de todas as pessoas que eram exterminadas nesse campo de concentração, digamos assim, né? Mulheres, crianças, idosos, homens, mulheres, não interessa. Todo mundo era registrado antes de ser exterminado. E o responsável pela produção desse arsenal fotográfico foi um jovem rapaz que, com 15 anos, aprendeu a técnica da fotografia, foi levado, inclusive, se eu não me engano, para a China para poder estudar fotografia e volta com 16 anos para o Camboja para trabalhar para o regime e fazer o registro dessas pessoas que iam ser executadas. E aí o que acontece? Em 1994, 6 mil negativos. Para você que é mais jovem, né? E talvez não saiba, mas antigamente, quando as fotografias não eram digitais, né? A gente usava os meios analógicos. Você colocava então aquele filme que tinha um negativo, e aí quando você tirava aquela foto, você pegava esse negativo da foto e tinha que revelar e ampliar, certo? Então foram encontrados os negativos desse material, né? De alguns materiais que foram produzidos então pelo fotógrafo Nhen En, né? Difícil pronunciar o nome dele, é quase um trava-língua, certo? Então, esse jovem fotógrafo foi o responsável por fazer isso. Como ele tinha uma equipe, dizem aí os historiadores, de mais ou menos outros 5 fotógrafos que trabalhavam junto com ele. E a questão curiosa é que, assim,
Por que que ele fazia esses registros? Não porque necessariamente ele fosse simpático ao regime do Pol Pot, mas como o próprio Thierry Deduve narra, esse menino ele acabou sendo fotógrafo do regime porque ou ele fotografava ou ele seria também mais uma vítima. Né? Há inclusive um relato bastante medonho de que ele chegou a fotografar com tanta frieza, né, em nome da sua própria sobrevivência, que dizem que uma das pessoas que ele chegou a fotografar foi um primo dele, o qual ele fingiu não reconhecer justamente para não ter problemas. Então, assim, ele teve a frieza de fotografar um primo dele, que em seguida foi levado à execução. Então, assim, é também uma coisa que é bastante assim, pelo menos para mim, embrulha bastante o estômago pensar nesse tipo de situação, certo? Você vê um jovem que trabalha em condições extremas, simplesmente para não ser mais uma vítima de um regime bastante sanguinário. E aí o que acontece, moçada? Depois que esses negativos foram encontrados em 94, os historiadores envolvidos, né, os arqueólogos envolvidos nessa pesquisa, os caras vão fazer a ampliação e a divulgação dessas imagens para o mundo. Qual o objetivo? De mostrar os horrores que foram feitos no Camboja nesse regime de Pol Pot, certo? Então, inicialmente, o que vai dar start a toda essa questão é esse conjunto de fotos que foram encontradas aí lá no Camboja em 1994. Por quê? Aí o que vai acontecer e é o que dá efetivamente o tema do nosso ensaio do Thierry Deduve. Em 1997, portanto, 4 anos depois que essas fotos começaram a ser divulgadas, um famoso festival francês de fotografia, o chamado Encontros Fotográficos de Arles, que é um festival que ele existe até hoje, inclusive. Se você pesquisar aí também na internet, você vai encontrar o próprio site oficial, que inclusive tem todo o histórico, inclusive desse festival que eu vou contar aqui para vocês agora. Ele teve a curadoria, né? Ele foi organizado por um cara chamado Christian Cajuli. Não sei se é assim que fala, Cajuli, né? E esse cara, ele vai organizar uma exposição com as fotos encontradas lá no Camboja. Só que assim, gente, o Festival de Arles, ele é um festival que celebra a fotografia, né, que mostra questões estéticas, é um festival que ele tem, assim, como principais objetivos a apreciação estética mesmo da fotografia enquanto um fenômeno artístico. E aí, quando você leva fotografias de um genocídio para fazerem parte dessa exposição, isso gerou toda uma polêmica em torno da exposição do Christian Cajuli. E o interessante é que o próprio expositor, né, ou o próprio organizador, ele sabia que essas fotografias tecnicamente não seriam obras artísticas. E por isso, inclusive, a temática daquele ano, de 1997, foi ética, estética e política. Então, foram fotografias que foram relacionadas a diversos temas em relação a isso. E por isso, essas fotografias do Camboja encontraram um lugar, essas fotografias da Lei do Oeste 21 encontraram um lugar na exposição. E paralelamente a isso, o que também é extremamente interessante e que vai ser discutido pelo Thierry Deduve. O Museu de Arte Moderna de Nova York adquiriu esse acervo de fotos para fazer uma exposição dela, né, durante esse período aí em que ele estava exposto em Arles. Né? Então, simultaneamente à exposição que estava sendo feita na França, descobriu-se que essas mesmas fotos haviam sido adquiridas por um museu de arte moderna. O que, novamente, é uma coisa que intriga o Thierry Deduve. Por quê? Porque seria lugar, né, as fotos de um genocídio, que seriam muito mais, talvez, registros históricos, caberiam que esses registros fizessem parte de um acervo de um museu de arte, onde geralmente ali o objetivo é a apreciação estética, né, é trazer a arte através do prazer que ela pode nos provocar. O que fotos como essas, que eram feitas por uma mera burocracia dentro de um regime genocida, por que elas estão ali, então, sendo compradas por um museu de arte? E aí ele vai discutir as implicações da arte diante desse mal radical. O que efetivamente é a arte, especialmente quando ela está diante de uma burocracia genocida? Né? Ela é arte mesmo? Até que ponto eu posso discutir isso? E aí, gente, o Thierry Deduve vai dizer o seguinte, olha, uma das primeiras reflexões, né, um dos primeiros problemas, exposto então todo o contexto que envolve esse artigo, né, o contexto histórico, o contexto dos acontecimentos que envolvem a reflexão do Thierry Deduve, uma das primeiras reflexões que ele faz é sobre a fotografia enquanto forma de arte. E ele deixa muito claro, olha, desde que a fotografia nasceu, sempre pairou sobre ela um problema. Será que ela é uma forma de arte? Né? A gente sabe que existem outros filósofos que discutiram isso. Né? O pessoal, por exemplo, da escola de Frankfurt, como Walter Benjamin, fez essa discussão. Né? Existem muitos outros pensadores que vão, a partir do século XX, pensar sobre o papel da fotografia. E o que o Thierry Deduve parece indicar para nós, como um professor de História da Arte, é que a fotografia ela pode ser artística,
mas que talvez não necessariamente toda foto seja artística. Né? Existem fotos, por exemplo, que têm cunho jornalístico, fotos que têm, portanto, o intuito de ser um registro histórico. E aí a gente teria que fazer uma distinção entre as duas. O problema, segundo Thierry Deduve, é que existe uma área muito grande e indefinida sobre quais são os limites de uma fotografia para ser entendidas como artísticas ou não. Porque o que, que acontece? Essas definições, segundo o professor, né, e filósofo também, por que não? Essas definições elas passam por diversos níveis estéticos, ideológicos e institucionais. E assim, a partir do momento que essas fotos do genocídio lá no Camboja, né, do extermínio dessas pessoas, desse registro burocrático, ser colocado dentro de um museu de arte, então você está considerando que aquilo é também uma forma de arte? Né? Não seria simplesmente o caso de a gente tratar aquilo como um registro histórico, que é importante você ter documentado e tal, mas distinguir isso da arte? E aí fica esse conflito, portanto, entre o que a gente vai entender por foto artística e foto não artística, tá? E aí o Deduve, ele vai nos mostrar que será que essas fotos específicas, então, do Colégio S21, elas poderiam ser chamadas de arte? Se elas são adquiridas por um museu sob o status de arte, então elas podem assumir essa nomenclatura a partir de agora? E o mais interessante, né? Ou talvez não o mais, mas complementar a essa discussão. Será que o Nhen En, que é o fotógrafo, será que esse cara pode ser chamado de artista? Porque veja as condições iniciais que eu contei para vocês agora há pouco, né? Você tem um jovem que ele é impelido a estudar fotografia e é obrigado a fazer esses registros, porque senão ele mesmo seria uma vítima daquele próprio regime. Então, assim, e aí o cara, por tirar fotos que são muito bem feitas, né? O Thierry Deduve reconhece, inclusive, a qualidade das fotos do Nhen. Mas, assim, será que efetivamente ele pode ser chamado de artista só porque ele teve um estudo, aprendeu a lidar com a estética da fotografia? Então, isso faz dele um artista que mereça ter uma exposição no Museu de Arte? E aí, o que, que acontece? Ele vai explicar também que o Cajuli, ele tinha a intenção de fazer essa exposição em Arles como uma questão de memória. Só que é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, será que não ficou meio deslocado? Né? O Thierry Deduve ele não se pergunta, será que no meio de um monte de foto que tem motivo estético, ou seja, que estão ali para mera apreciação, o que está fazendo ali, né, um conjunto de fotos que resgatam uma memória tão pesada quanto a de um genocídio em Camboja? Certo? E aí ele vai tentar mostrar que existe essa distinção, né, ou de que talvez fosse necessário fazer essa distinção entre o que é uma foto artística e o que é um registro histórico, já que registros históricos eles não servem para celebrar nada, né? E gente, fotografias expostas em museus que não são de arte são absolutamente comuns e talvez muitos de vocês já tenham visto essa experiência, né? Falando, por exemplo, de um outro regime genocida, o nazismo alemão. O nazismo ele tem alguns museus espalhados pela Europa, inclusive na própria Alemanha, onde você tem registro de vídeo, de foto, mas não é um museu de arte, não é um museu feito para contemplação estética. Né? Eu, por exemplo, né, tive a oportunidade de ir em Berlim visitar o famoso Museu do Holocausto. Cara, lá no Museu do Holocausto em Berlim você tem um monte de fotografias de prisioneiros, de judeus que eram exterminados nos campos de concentração. Uma curiosidade é que geralmente essas fotos não eram feitas pelos próprios nazistas, né? Mas eram feitas geralmente pelo pessoal de fora, né? Às vezes pelos próprios judeus que tentavam manter aquele registro. Tem um monte de questão lá. Mas o fato é que é o seguinte: essas fotos elas são mostradas e são expostas em público, né? Não por uma questão artística, mas como uma questão de registro histórico. Naquele papo de que, assim, na Alemanha isso é muito forte, principalmente, né? É importante você lembrar sempre disso para que isso jamais aconteça de novo. É você jamais esquecer do que foi o genocídio na Alemanha nazista para que ele não se repita no futuro. Então, essas próprias fotos do Camboja, quando elas são inicialmente expostas, elas também têm esse objetivo. Aí o que o Thierry Deduve então está questionando, e eu quero que vocês percebam esse mote central. É que a partir do momento que ele faz parte de um museu de arte, você está meio que deturpando essa questão de registro histórico, certo? E aí você não está exaltando a questão estética que está por trás disso? Tudo bem? Outro ponto importante. O Thierry Deduve, ele discute nesse ensaio da arte diante do mal radical sobre o que é chamado de a legitimidade humanista da arte. E ele vai explicar que, desde, né, os pensadores humanistas mais antigos, você entende que a arte ela é uma expressão da nossa condição existencial, a arte ela é uma forma de expressão da própria humanidade, e por essa razão se entende, desde o mundo moderno, por exemplo,
que toda forma de arte ela precisa ser preservada, ela precisa ser valorizada e ela precisa ser propagada. E o Thierry Dedouve ele mostra que essa visão humanista, né, essa legitimidade humanista, ela se dá de uma maneira meio circular, no sentido de que o que pode ser considerado arte? Geralmente, um museu de arte ele vai ser validado a partir dos artistas que compõem o seu acervo, ao mesmo tempo em que os artistas eles ganham uma legitimidade de serem artistas por terem as suas obras expostas no museu. Então veja que interessante, existe um trabalho meio de mão dupla. Né? Ao mesmo tempo que o museu ele se legitima quanto tal, porque ele expõe artistas, os artistas são legitimados como tais à medida que têm as suas obras expostas e contribuem com o acervo do museu. E o problema que ele fala é que essa visão humanista, né, ou essa noção de legitimidade humanista da arte, ela cria uma ideia de que o artista ele é uma espécie de porta-voz da própria humanidade, em que cada período histórico, o artista, ele portanto, é o responsável por retratar o espírito, o pensamento, né, a moral de uma determinada época, certo? E ele entende que, assim, se essa curadoria ou se esse tipo de decisão ele é feito só por um público específico, isso talvez também possa ser muito problemático. Como, por exemplo, o fato de você ter essas fotos de um genocídio, né, fazerem parte agora de um acervo artístico de um museu. Então, será que caberia, né? Por que só os especialistas ligados ao museu ou então só as pessoas envolvidas nesse processo de fotografar IAS 21 estariam relacionados a tudo isso. Então, ele vai entender que essa legitimidade humanista da arte ela é bastante questionável em alguns aspectos, mas é ela que predomina em grande parte quando você fala sobre arte e as suas exposições em museus. E aí, como eu estava dizendo para vocês, o que acontece? A partir do momento que essas fotografias foram colocadas no Museu de Nova York, então elas passaram a ser institucionalizadas e talvez até naturalizadas como arte. O que o Thierry Dedouve entende que é uma coisa extremamente problemática. E por que é problemático eu colocar essas fotografias? Desculpa, eu institucionalizar e naturalizar essas fotos como arte? Porque qual foi a condição em que elas foram produzidas? Cara, isso foi produzido diante de uma situação de extrema violência e opressão com o povo do Camboja, né? Então, como que isso pode se transformar num mero objeto de apreciação estética? Você percebe que, de novo, essa barreira, né, entre o registro histórico e a apreciação artística, ela parece ser quase intransponível na visão do Thierry Dedouve. Né? Ela é bastante questionada, pelo menos pelo professor. Tá legal? E aí, ele vai chegar ao ponto de entender o seguinte: olha, e talvez o problema dessa situação toda também seja a própria legitimidade humanista. A própria visão humanista sobre arte, ela poderia ser questionada aqui. Você fala, mas por quê? Porque essa visão humanista, ela acaba trazendo de forma meio implícita, ou ela acaba pressupondo que arte é tudo aquilo que o ser humano produz de bom. Né? Então, assim, o que faz a arte ser arte é a sua humanidade, né? É o seu conteúdo humano. Só que o Thierry Dedouve, ele vai dizer que a partir do momento que você faz isso, né? A partir do momento que você delimita que só aquilo que a gente produz de bom então é arte, você acaba fazendo com que vários seres humanos sejam excluídos desse processo. Por quê? Porque tudo aquilo que é inumano passa a ser ignorado como arte, passa a ser ignorado da própria espécie humana. Só que aí, numa reflexão que, ao meu ver, ela é bastante sensata do Thierry Dedouve, nós temos que lembrar que a humanidade ela é capaz sim de fazer coisas maravilhosas. Né? Nós somos capazes de compor sinfonias, nós somos capazes de pinturas maravilhosas, de belíssimos, né, belíssimos romances, de incríveis maravilhas, e músicas maravilhosas. Mas nós também somos capazes de uma série de horrores absurdos. Como, por exemplo, o genocídio no Camboja, como o nazismo, como né, o Holodomor que ocorreu lá na União Soviética, né, e tantos outros episódios extremamente trágicos da história da humanidade. Então, assim, se nós considerarmos que o homem também faz tudo isso de mal, então isso também não é parte da humanidade? Também não é humano considerarmos todo mal? E aí, a partir do momento que a gente considera que o mal é também parte da humanidade, segundo essa visão humanista, então o mal também é uma forma de arte. Quando o mal é retratado nas obras artísticas, então ele também poderia ser encarado como obra de arte. E aí a coisa mais perturbadora ainda que ele coloca, né? Então, diante disso, será que eu não poderia olhar para o Nhen En e não consideraria ele também um artista? E veja que assim, ele vai fazer questão talvez de dizer
que ele não concorda que esse fotógrafo seja um artista, tá? Que ele tende a achar que não cabe muito você chamar o cara de artista. Mas ele provoca, né? Ele faz uma reflexão tipicamente filosófica, onde ele instiga você a pensar. Ué, mas se é arte aquilo que a gente produz de bom, o ser humano não produz só coisa boa, o ser humano produz porcaria também. Então, aquilo que produz porcaria, aquilo que retrata porcaria, também não passa a ser arte, tanto aquilo que a gente produz de bom, né? São os dois lados da moeda. Tudo isso representa a humanidade na sua totalidade. E aí ele usa uma frase, né, que não é dele, mas ele retira de uma das leituras dele, onde ele fala assim, olha, os torturadores, eles são tão humanos quanto as suas vítimas. O que é uma coisa, assim, que é uma facada no nosso estômago, né, cara? Porque veja que a gente tende a querer entender que as pessoas são mais humanas quando elas fazem coisas boas. E esse espírito humanista talvez tenha trazido isso em nós. Mas assim, por que a gente está querendo tirar a humanidade daqueles que provocam horrores ou atos inumanos? Né? E a gente não estaria isentando, portanto, a gente de culpa. Tem muitas reflexões dentro da filosofia contemporânea, não só do Thierry Dedouve aqui, mas tem várias teorias na filosofia contemporânea que vão discutir isso, né? De que essa tentativa de você ignorar aquilo que tem de ruim na humanidade é justamente talvez o que permita tanta barbárie acontecer, né? É que a gente acaba escondendo essa sujeira para debaixo do tapete e não lança luz sobre isso. Né? Então, assim, nós somos também todo esse horror. Isso também, infelizmente, faz parte do que é a humanidade, né? A gente fica tentando, às vezes, atribuir isso a questões extraordinárias, metafísicas, sobrenaturais, mas tem vários filósofos, como eu disse para vocês, né? A própria Hannah Arendt, por exemplo, ou mesmo os teóricos da escola de Frankfurt, e muitos outros, que vão pensar, né, até que ponto a maldade ela não é um fenômeno que é tipicamente humano, certo? E aí o Thierry Dedouve entende que se o mal é um fenômeno humano, ele também é retratado artisticamente pelos próprios seres humanos. Então o mal também pode ser parte da arte. Só que aí ele faz uma ressalva importante, uma consideração bastante também, vamos dizer assim, sensível da parte dele. Onde ele diz assim, a arte deve retratar o mal? Deve existir esse tipo de arte, então, que propaga o mal? Propaga o mal não, né? Mas que retrata o mal? E o Dedouve ele fala assim: deve, ela pode e ela deve fazer isso. É papel da arte também retratar o mal. Né? O mundo não são só flores, o mundo não é só maravilha, a humanidade não produz só coisas legais. E a arte, ela tem uma capacidade de gerar reflexão em nós gigantesca. Então, por que não uma arte que nos revela o mal que nós produzimos também, para também nos provocar reflexões, para nos provocar e nos mostrar o quão horríveis nós também podemos ser? Talvez justamente naquele intuito clássico, né? Que eu falei agora há pouco que o povo alemão tem bastante em relação ao nazismo, né? Talvez para que a gente não se esqueça disso, a gente não pode se esquecer jamais disso, para que isso não aconteça no futuro mais, certo? O fato é que, assim, ele entende, claro, que tratar o mal dentro da obra de arte, ela pode envolver uma série de questões traumáticas, de questões problemáticas. Então é sempre muito importante o seguinte: ao abordar o mal nas obras artísticas, como a fotografia, é importante que você não banalize esse mal, que você não torne uma coisa comum, trivial, né? E que você não glorifique o sofrimento humano, né? Que é uma coisa que deixa ele meio, vamos dizer assim, bravo, né? Para não usar outras palavras e de repente, né? Cortar aqui a validade do meu vídeo aqui, né, no YouTube. Mas assim, o que o Thierry Dedouve ele vai se perguntar é, é que quando essas obras foram expostas lá no Festival de Arles, ele vai comentar, e eu vou falar daqui a pouquinho para vocês um pouco melhor sobre isso, que as pessoas elas tiveram aquela coisa meio de, aquela empatia meio barata, do tipo, oh meu Deus, olha essas pessoas à beira, né? Veja esse jovem que tipo assim, né? Daqui, dessa foto foi pro cadafalso. Então, tipo assim, ele fica meio bravo com isso, porque ele fala, cara, é um sentimentalismo meio barato, né? E acaba sendo uma espécie de glorificação, então, do sofrimento humano. Então, assim, a arte, ela pode e ela deve tratar o mal, mas sem ganhar esse aspecto muito piegas, de criar essa empatia tosca, né? De falar, ai meu Deus, coitadinhos, ai meu Deus, vejo como o homem é malvado. Mas é para provocar uma reflexão séria, né? Que possa envolver, inclusive, uma mudança de atitude de mentalidade realmente nas pessoas, a partir do que a gente é capaz de produzir de tão ruim. Certo? E aí, gente, já encaminhando para as últimas reflexões que nós temos aqui, né? Eu quero ressaltar também que outras coisas que o Thierry Dedouve fala sobre esse ensaio, né? Sobre essa exposição lá em Arles. De que, assim, o curador, né, o Cajuli, ele até teve a intenção de deixar claro de que aquelas fotos não eram arte,
né? Ele, inclusive, teria colocado uma plaquinha dizendo isto não é arte. Mas, assim, o povo viu aquilo e aí, como eu disse pra vocês, teve uma reação meio assim, uma empatia razoável, uma certa consciência de que aquilo ali não tinha uma questão estética, mas rolou meio que aquela coisa, aquele sentimentalismo meio piegas, assim, que deixa ele meio revoltado. Que ele acha, ele considera bastante revoltante você criar esse sentimentalismo em cima de peças que são criadas num regime genocida, né? Uma coisa é você ir lá, pintar o quadro, ou fazer uma fotografia que tenha a intenção de emocionar. Mas, gente, a gente sabe claramente que o fotógrafo, que o Nguyen Em, ele não produziu essas fotos para comover ninguém. Então, a partir do momento que você expõe isso numa galeria e todo mundo fica ali, ai, que dozinha, cara, isso aí é meio que. É você tripudiar em cima do sofrimento alheio, entendeu? Pelo menos é essa visão que o Thierry Deduve parece mostrar para nós, né? Ele não concorda com essa exploração do sofrimento alheio que pode surgir a partir da arte. E aí ele fala, né, que o Caju ele tenta fazer uma coisa meio despretensiosa, que ele não tenta fazer nada de muito elaborado, ele ilumina essas fotos dentro de um painel na parede, onde só tinham essas fotos numa grade, e aí alguns holofotes bastante precários faziam essa iluminação. Então, assim, não foi nada estrondoso, né, maravilhoso e espalhafatoso. Mas, assim, foi uma coisa que ao mesmo tempo deu uma apagada nessas fotos, o que também faz a gente questionar, pô, mas será que elas merecem também ser apagadas? Né? Enquanto um registro histórico não é importante você mostrar isso, né? Mas aquela questão, né? Dentro daquela galeria de arte, de um ambiente extremamente estético, talvez a melhor saída que o curador fez foi tentar apagar um pouquinho isso, para que as pessoas não confundissem aquilo com uma apreciação estética, certo? E um último ponto, e não menos importante, é que assim, talvez a reflexão final do Thierry Deduve seja e quem efetivamente traz a compreensão sobre o que são essas fotos da S21, né? Se são arte, se não são arte, que sentimentos devem ou não devem trazer, se devem ou não devem ser expostos e tal. E aí ele vai entender assim, olha, talvez o melhor seja que essas fotos ou que a arte não seja simplesmente selecionada e determinada a partir de um grupo pequeno ou grupo específico de pessoas, né? Também não cabe ao fotógrafo se o Nhen Ren decide que ele é um artista ou não é um artista. Até porque na época em que essa exposição aconteceu, o fotógrafo estava vivo, ele ficou sabendo que as fotos dele estariam lá, certo? Inclusive ele meio que deu uma zoada, entendendo que ele era a estrela, né, de uma exposição artística na França. Então, tipo assim, não é ele que tem que determinar também se isso é arte ou não, ou quais sentimentos isso tem que gerar ou não. Então, o Thierry Dedouville entende que isso teria que ser ampliado para um público maior, né? E quem sabe ali a gente trabalhar com a ideia de que a compreensão de uma fotografia ou de uma obra de arte é uma coisa muito subjetiva e muito pessoal. E por isso, talvez, não cabe a só um grupo específico determinar o que você deve sentir ou como que você deve olhar para uma fotografia como essa, né? Inclusive, jovens, algumas das fotografias dessa exposição, elas estão no próprio ensaio, tá? A Federal do Paraná ela disponibilizou um link, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar depois. Tem algumas fotos, não é nada demais, mas só para você ter uma ideia de que tipo de registro está lá, certo? Que fotos são essas que estavam na exposição ali de Arles e no Museu de Arte Moderna de Nova York. Beleza? Um último detalhezinho é que é importante dizer que o Thierry Deduve ele chega a falar que por conta dessa exposição, os caras acabaram inaugurando uma nova categoria estética dentro da arte, que seria o quê? Imagens de genocídio, né? Você chega a criar um novo rótulo diante de tudo isso, o que é bastante curioso, o que é bastante estranho, e que tipo de impacto você gera sobre um público quando você produz uma arte que nem essa, né? E até que ponto isso efetivamente é arte. Beleza? Gente, eu acho que de maneira geral era isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se me fiz entender. Espero que eu tenha conseguido deixar um pouco mais claro. Como eu disse para vocês, ao meu ver, é um ensaio bastante denso. Ele é um texto acadêmico bastante complexo comparado com os outros que foram cobrados pela Federal esse ano. Mas eu espero que eu tenha conseguido expor aí pelo menos as ideias principais, ou pelo menos instigado você a enxergar as principais reflexões que o Thierry Deduve faz em relação a essas fotos que foram encontradas no Camboja. Beleza? Meus jovens, foi uma satisfação tê-los acompanhando o meu trabalho até aqui. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui no cardzinho final também a playlist para você poder acessar os outros vídeos que dizem sobre as obras da Federal desse ano. E fique ligado no Filosofia Espiral, porque muito mais está por vir, né? Conteúdo para muitas outras universidades aqui do Paraná e também do Brasil e do Enem. Eu vou começar a publicar com mais frequência aqui e gostaria muito que vocês, né, estivessem acompanhando esse trabalho ou me ajudando a divulgar ele, tá bom? Então,
Não se esquece, se você não deixou o seu like, por favor, me ajuda, né? Se você puder, se você quiser, isso aí me ajuda pra caramba. Me deu bastante trabalho produzir esse vídeo, produzir esse material para vocês, né? Aliás, todos esses materiais. Então, eu me sentiria bastante recompensado se vocês pudessem fazer isso por mim, tá bom? Segue lá a gente nas nossas redes sociais também do Filosofia Espiral, beleza? @filoespiral em todas elas. E eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Por hora, um grandiosíssimo abraço e até mais. Tchau!